Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus estejam sobre nós, em nome de Jesus. Feliz sábado para vocês, irmãos e irmãs. Fazia mais de 16 anos que eu não entrava na igreja e nem sequer chamava aqueles que tinham sido meus irmãos de irmãos. E hoje de manhã eu estava pensando como Deus atua na nossa vida. Os milagres acontecem sempre, a cada momento. Agora estão acontecendo milagres em nossa vida. E eu posso dizer, irmãos, que eu estar aqui nessa manhã, num sábado de manhã, depois de 16 anos sem fazer um sermão, num sábado, é um milagre. É um milagre de Deus. Quem acompanhou a minha trajetória como pastor na época, hoje ex-pastor, servo de Jesus Cristo, acima de tudo, sabe do que eu estou falando, mas não sabe o que eu passei para estar aqui agora. Um outro dia, quem sabe, eu dou o meu testemunho para os irmãos. O grande conflito entre Cristo e Satanás é real. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Nós cantamos a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem nesse momento se colocar de joelhos junto comigo para fazer uma oração, eu convido você para orar comigo agora. Nosso Pai Celestial, nós podemos te chamar de Pai porque Jesus, o teu Filho eterno, veio aqui neste mundo, pagou o preço pela nossa redenção, derramou o seu sangue por nós, ressuscitou por nós, foi assunto ao céu, foi entronizado à tua direita, intercede por nós junto a ti, ó Pai, e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesus é nosso irmão mais velho, nosso irmão eterno, e por isso podemos nos chamar de irmãos e te chamar de Pai. Nosso Pai, não há justiça em nós, não há nada em nós, Senhor, que nos dê o direito à vida eterna, que nos dê o direito de estarmos aqui na tua presença, que nos dê o direito de clamar o teu nome e de te chamar de Pai. Não há justiça em nós, é pela justiça que há em Jesus, o teu Filho, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pela vitória sobre a morte que nos colocamos na tua presença nesse momento. Derrama sobre nós o teu Espírito. Está escrito na tua palavra, Senhor, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Jesus disse isso. Derrama sobre nós nesse momento o Espírito Santo, e que o Espírito Santo, o Espírito de luz, o Espírito de Cristo, o Espírito eterno, abra nosso entendimento para conhecermos melhor a Ti, para entendermos a Tua vontade por meio da Tua palavra
e da revelação feita através do Teu Filho Jesus. Toma a nossa vida, Senhor. Toma a minha vida nesse momento. Todo o conhecimento que já adquiri até agora, todas as leituras, todos os estudos que fiz, todo o meu conhecimento, toda a minha capacidade, todos os dons e talentos que o Senhor me concedeu, eu coloco diante de Ti, para que nesse momento o Teu Espírito, o Espírito Santo, seja o nosso mestre, seja o nosso professor. E que somente o nome de Jesus seja exaltado nesta manhã. Pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 9. Vamos ler até o verso 13. Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Em Lucas capítulo 11, verso 1 a 4, a oração do Pai Nosso é repetida. O Espírito de Profecia diz, no livro Maior Discurso de Cristo, a oração do Senhor foi 2 vezes dada por nosso Salvador. Primeiro, à multidão, no Sermão da Montanha. E outra vez, meses mais tarde, aos discípulos apenas. Jesus fez essa oração 2 vezes. Uma em público, para a multidão que ouviu o Sermão da Montanha, e outra apenas para os discípulos. Jesus era um homem de oração. Em Marcos capítulo 1, verso 35 diz que era costume de Jesus levantar-se de madrugada, de manhã muito cedo, estando ainda escuro, e sair e ir para lugares desertos e ali praticar a oração. Na sua humanidade, Jesus sentia a necessidade de orar. Em Hebreus 5, 7, diz que as orações de Jesus eram feitas com clamor e lágrimas, e orações e súplicas. O maior discurso de Cristo, o Espírito de Profecia, diz o seguinte: os discípulos tinham observado quão frequentemente Jesus passava longas horas em solicitude, em oração, em comunhão com o Pai. Os dias ele passava a servir às multidões, que se comprimiam em torno dele. E ao volver, porém, das horas de oração, que encerravam o afadigoso dia, notavam-lhe a expressão de paz e harmonia na sua fisionomia, e a sensação de refrigério que parecia desprender-se da sua presença. Era de horas passadas com Deus que ele saía manhã após manhã para levar aos homens a luz do céu. Os discípulos haviam chegado a ligar essas horas de oração com o poder de suas palavras e obras. Quando ele acabou de orar, foi com certa convicção de sua profunda necessidade que eles exclamaram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, verso 1. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus não apresentou nenhuma outra forma de oração, diz o Espírito de Profecia. Ele repetiu a mesma oração que havia ensinado no Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso. Identificado com a humanidade, ele apresenta seu próprio ideal de oração.
palavras tão simples que podem ser adotadas por uma criancinha e todavia tão compreensivas em sua amplitude que sua significação jamais poderá ser inteiramente apreendida pelos maiores espíritos, pelas maiores mentes. Ao mesmo tempo que a oração do Pai Nosso é uma oração simples, ela é uma oração extremamente profunda, diz o Espírito de Profecia. Mateus 6, verso 9, Jesus inicia a oração, não chamando a Deus por um título ou por um nome, não chamando Deus de Elohá, ou Elohim, ou Adonai, ou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, mas ele ensina a chamar Deus de Pai. Pai Nosso. Não é o meu Pai, não é o teu Pai, é o nosso Pai. Pai Nosso, demonstrando que nós somos irmãos, pela fé em Jesus. A oração do Pai Nosso é feita no plural, ela não é uma oração egoísta, individualista. Pai Nosso. Em Hebreus 2, verso 11, você pode conferir na sua Bíblia, Hebreus 2, verso 11, diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Qual o sentido de sermos todos irmãos de Jesus e irmãos uns dos outros? Romanos, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 14, e ver o que Paulo escreveu sobre essa questão. Romanos 8, verso 14 até o verso 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não são todos que são filhos de Deus. Paulo também fala nas suas cartas que há os filhos do diabo, os filhos do inimigo, do maligno, do príncipe deste mundo. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, o espírito de adoção, baseados no qual exclamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo nos adotou, e é pelo Espírito Santo que nós podemos dizer Abba, Pai, chamar Deus de Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos de fato filhos e filhas de Deus, e a garantia de que somos filhos e filhas de Deus é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós participamos de uma herança eterna, uma herança divina, uma herança dada por Deus. Gálatas capítulo 4, verso 6, também nos esclarece mais sobre essa questão. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Porque nós somos filhos, Deus enviou para os nossos corações, para as nossas mentes, o Espírito de quem? De Jesus. E é pelo Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que nós clamamos: Pai. Nós somos herdeiros, somos filhos, fomos adotados por Deus e fomos registrados não como órfãos. Deus não nos deixa órfãos. Nós temos a quem recorrer, nós temos um Pai.
E toda vez que nós clamamos ao nosso Pai, Ele nos ouve, nos escuta e nos responde. Se nós clamarmos com fé e clamarmos pelo Espírito de Jesus. Em Hebreus, não vamos ler esse texto, mas em Hebreus capítulo 12, eu gosto dessa passagem. Escutei muito nesses últimos 2 anos, quando decidi me voltar novamente para Jesus, de todo o meu coração. E ali diz que nós, pais terrestres, castigamos, corrigimos e disciplinamos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celeste nos corrige, nos disciplina, porque qual é o pai, ou qual é o filho que o seu pai não corrige? E Hebreus capítulo 12 nos dá uma garantia de que Deus nos trata como filhos, porque Ele nos corrige muitas vezes. A nossa relação com Deus é uma relação de filho, de filha com o Pai. O Espírito de Profecia diz, o maior discurso de Cristo: a percepção do amor de Deus opera a renúncia do egoísmo. Ao chamarmos Deus, nosso Pai, reconhecemos todos os seus filhos como irmãos. Somos todos parte da grande teia da humanidade, todos membros de uma só família. Em nossas petições devemos incluir nossos semelhantes, da mesma maneira que a nós mesmos. Pessoa alguma ora direito se busca bênção unicamente para si. Essa é a verdade que nós encontramos quando falamos Pai Nosso. A verdade é que nós temos irmãos, temos irmãs que também precisam das nossas orações. E o Espírito de Profecia declara que pessoa alguma ora direito se busca bênção unicamente para si. O infinito Deus, disse Jesus, vos dá o privilégio de dele vos aproximardes, chamando-o de Pai. Mas se chamais a Deus, vosso Pai, vós vos reconheceis como seus filhos, para ser guiados por sua sabedoria, e ser obedientes em todas as coisas, sabendo que seu amor é imutável. Aceitareis seu plano para a vossa vida. Como filhos de Deus, mantereis como objeto de vosso mais elevado interesse, primeiro, a sua honra; segundo, o seu caráter; terceiro, a sua família; e quarto, a sua obra. Chamar Deus de Pai exige um comprometimento da nossa parte, de honrá-lo, honrar o seu caráter, honrar a sua família, os nossos irmãos e irmãs, honrar a sua obra e buscar os seus interesses e a sua vontade. Se submeter a essa vontade. Pai nosso, que estás nos céus, que estás nos céus. A astronomia cada vez mais se surpreende quando vai pesquisando o universo. Eu gosto de astronomia. E o telescópio Hubble foi reformado há um tempo atrás aí, e as suas lentes captaram no fundo do universo a foto mais distante do nosso universo. E o que foi observado nessa foto? Bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Pai nosso, que estás nos céus. Deus infinito, Deus do universo, Deus todo-poderoso. Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Quando oramos o Pai Nosso, não estamos orando para qualquer ser, mas aquele a quem chamamos de Pai é o Criador, é o mantenedor, o doador da vida, o Senhor do universo. Apocalipse capítulo 4, o versículo 9 até o 11. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste,
Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Pai nosso que estás nos céus, Deus é adorado nos céus por todas as suas criaturas, por todos os seus anjos. Ele é dignificado, Ele é glorificado, Ele é exaltado, e não há palavras para que possamos descrever a sua glória, a sua majestade. Ele habita nos céus, o seu trono está posto no mais alto dos céus. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18, diz que Deus habita no céu dos céus. A física quântica tem desenvolvido algumas teorias sobre o universo, e uma das teorias da física quântica é que não existe somente o nosso universo, existem universos paralelos ao infinito, multi-universos. Segundo Crônicas 6:18 diz que Deus habita nos céus dos céus. Ele está presente em todos os lugares, mas a sua habitação está muito além da nossa realidade. Há também uma teoria na física quântica que diz que esses universos paralelos estão tão distantes de nós como a espessura de uma folha de papel. Nossas capacidades físicas, nossos 5 sentidos, nossas 3 dimensões, altura, largura e profundidade, não são capazes de captar esse mundo. Paulo fala de um mundo espiritual, e ele garante, a palavra de Deus garante que existe esse mundo espiritual no qual Deus habita, mas a nossa finitude humana não é capaz de chegar até ali. E dizem os teóricos da física quântica que nesses universos paralelos podem existir realidades de até 11 dimensões. E aí um dos cientistas que é ateu, eu assisti um documentário sobre isso, do MIT, que é o Instituto de Tecnologia lá dos Estados Unidos, ele diz que sim, anjos podem existir, porque nesses universos eles nos contemplariam sem ter condições de nós os contemplarmos. Paulo diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. O Espírito de Profecia e a Bíblia falam de anjos que nos acompanham, que testemunham o nosso cotidiano, de espíritos ministradores enviados por Deus, diz o livro de Hebreus. Deus habita nos céus, nós temos um Pai Todo-Poderoso, aquele a quem Cristo nos ordena considerar nosso Pai, diz Ellen White, está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Em seu cuidado podemos repousar tranquilos, dizendo: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Não se desespere diante dos problemas e das dificuldades. A nossa natureza humana entra em desespero, mas a nossa fé não. A nossa fé não pode se desesperar, porque nós não temos qualquer pai. Nós temos o grande Deus, Criador e mantenedor do universo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus representa aquilo que Ele é, representa o seu caráter. É como se nós levássemos no nosso sobrenome a assinatura divina, ao sermos adotados como filhos e filhas de Deus. Então, se temos o sobrenome de Deus sobre nós, devemos honrar esse nome, honrar esse caráter. Santificar o nome de Deus em nossa vida significa viver de acordo com a sua vontade, significa se submeter a Ele, muito mais apenas do que pronunciar o seu nome com respeito e com reverência. Êxodo 20, verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. O nome de Deus é sagrado. Segundo Tessalonicenses, vamos abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 12. Paulo nos ajuda a entender melhor essa questão. Capítulo 1, verso 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. O nome de Jesus deve ser glorificado onde? Em nós. E vós nele. É a união com Jesus, pela fé.
segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É pela graça. É pela graça de Deus que podemos santificar o seu nome. É pela graça de Jesus que podemos santificar o seu nome em nós. E santificar o nome de Jesus em nós é viver como filho, como filha de Deus. O Espírito de Profecia diz: para santificarmos o nome do Senhor, é necessário que as palavras em que falamos o nome do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, 9. Não devemos nunca, de qualquer modo, tratar com leviandade os títulos ou os nomes da divindade. O nome de Deus é sagrado demais para ser pronunciado de qualquer maneira e para ser representado de qualquer maneira diante desse mundo. Ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença, possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto em sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam-se de seu trono com solene reverência. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador. A reverência pela santidade do nome de Deus e de tudo que o nome de Deus representa. O nome de Deus representa para nós a salvação, a vida eterna. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Verso 10, Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino. Somos filhos e filhas. Deus é Pai, mas Deus também é Rei. A oração do Pai Nosso nos ensina que Deus não apenas é nosso Pai, mas é nosso Rei. Como Pai, devemos nos submeter a Ele como filhos e filhas, mas como Rei, devemos ser súditos e súditas. Devemos ser leais a esse nosso Rei e às regras do seu reino. Devemos servi-lo como verdadeiros súditos, como verdadeiros servos e servas. A oração do Pai Nosso nos ensina que a presença de Deus em nós nos torna filhos e filhas obedientes a Ele e submissos ao seu reino. O reino de Deus tem duas dimensões. Ele está presente agora, aqui, dentro de cada um de nós. Vamos ler o que diz São Lucas, capítulo 17, o verso 20. O que Jesus falou sobre isso? Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós, dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. Esse reino é chamado reino da graça. O reino da graça é quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, e passamos a viver uma vida de obediência por amor. Nós pertencemos ao seu reino, entramos no reino da graça. O reino de Deus está em vós. A presença de Deus em nós é um reino prometido àqueles que o amam, segundo o livro de Tiago, capítulo 2, verso 5. Em Daniel 7, 27, Apocalipse 11, 15. Vamos ler Apocalipse 11, 15. Também a profecia de Daniel 7, 27, se referindo ao mesmo reino, nos diz que chegará um dia. Apocalipse 11, verso 15. Nos diz que chegará um dia em que esse reino da graça se transformará num reino de glória. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino da glória.
Quando oramos o Pai Nosso, venha o teu reino, estamos pedindo para que o Espírito de Deus venha até nós, e também estamos pedindo para que Jesus volte, para que o reino dele seja estabelecido aqui. A oração do Pai Nosso é uma oração pela vinda do reino de Deus, pela volta de Jesus Cristo a este mundo. O Espírito de Profecia diz: o reino da graça de Deus está sendo agora estabelecido, visto que corações que têm estado sobrecarregados de pecado e rebelião se rendem à soberania de seu amor. O completo estabelecimento do reino da sua glória, porém, não ocorrerá senão na segunda vinda de Cristo ao mundo. Disse Jesus: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Seu reino não virá enquanto as boas novas de sua graça não houverem sido levadas a toda a terra. Assim, quando nos entregamos a Deus e ganhamos outras almas para Ele, apressamos a vinda do seu reino. Unicamente aqueles que se consagram a seu serviço, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, unicamente estes oram com sinceridade: venha o teu reino. Quando oramos venha o teu reino na oração do Pai Nosso, também estamos nos colocando como servos de Deus para a proclamação do Evangelho. E somente aqueles que praticam a proclamação do Evangelho, que testemunham, que evangelizam, que dão testemunho do Evangelho, somente eles oram com sinceridade: venha o teu reino. Deus é nosso Pai, diz Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, que nos ama, que de nós cuida, como filhos seus que somos, mas Ele é também o grande Rei do Universo. Os interesses do seu reino são nossos interesses, e nós devemos trabalhar por seu erguimento. A oração do Pai Nosso nos ensina a nossa relação filial com Deus, mas a nossa relação também de súditos do reino de Deus. Deus é nosso Pai e é o nosso Rei. E o reino da glória um dia será estabelecido. E toda vez que oramos o Pai Nosso, oramos pela volta de Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Salmos 40, verso 8. Vamos ver o que o salmista nos ensina sobre isso. Salmos 40, o versículo 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Essa é a vontade de Deus, que a lei dele esteja dentro do nosso coração. A vontade de Deus é soberana, mas a vontade de Deus, diz Ellen White, exprime-se nos preceitos de sua santa lei. E os princípios desta lei são os mesmos princípios do céu. Em seu ministério, os anjos não são como servos, mas são como filhos. Existe perfeita unidade entre eles e o seu Criador. A obediência não lhes é pesada. O amor para com Deus torna o seu serviço uma alegria. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O maior discurso de Cristo ainda diz: a petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma oração para que o reino do mal termine na terra. O pecado seja para sempre destruído e o reino da justiça se venha estabelecer. Então na terra como no céu se cumprirá todo o desejo da sua bondade. 2 Tessalonicenses 1, verso 11. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus, em Mateus capítulo 6, depois da oração do Pai Nosso, ele falou sobre a ansiedade pelas coisas da vida. Não andeis inquietos pelo que vocês vão beber, comer, vestir. A oração do Pai Nosso, quando nós clamamos pelo pão nosso de cada dia, nós estamos nos submetendo naquele dia às providências de Deus.
Devemos deixar de lado toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações por aquele dia. Aquele dia pertence a Deus. Naquele dia será dado o necessário a nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Jesus não falou de outro alimento senão o pão. O pão é o alimento universal. É conhecido no mundo todo. E esse pão que Jesus está se referindo aqui não é só as nossas necessidades materiais, mas é também Ele mesmo. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, verso 27, Jesus disse o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Agora o verso 48, ainda São João 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão nosso de cada dia nos dá hoje não significa apenas o nosso alimento físico, mas significa pedir a presença de Jesus em nós. Toda vez que oramos o Pai Nosso, estamos pedindo para que o pão vivo que desceu do céu seja nos dado no dia de hoje. A presença de Jesus. Jesus é o verdadeiro pão espiritual. Ellen White diz que a primeira metade da oração que Jesus nos ensinou diz respeito ao nome, ao reino e à vontade de Deus. Até aqui, Jesus tinha falado do nome, do reino e da vontade de Deus. A partir dessa petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele fala das nossas necessidades. Na primeira metade da oração do Pai Nosso, Jesus disse que o nome de Deus seja honrado, seu reino estabelecido, sua vontade cumprida. Depois de assim haverdes tornado o serviço de Deus a primeira coisa em vosso interesse, o reino de Deus em primeiro lugar, podeis pedir com confiança que vossas próprias necessidades serão supridas. Se renunciastes ao próprio eu, entregando-vos a Cristo, sois um membro da família de Deus, e tudo quanto há na casa do vosso Pai vos pertence, inclusive Jesus Cristo, o Filho eterno. Ainda o Espírito de Profecia nos ensina que Jesus se compadecia das multidões famintas, e Ele ainda se compadece dos pobres sofredores. Sua mão está estendida para eles, em uma bênção, e na própria oração que ensinou aos seus discípulos, Ele nos ensina a lembrar dos pobres também. Quando oramos o pão nosso, eu não estou pedindo o meu pão, a minha porção do dia, mas eu também estou pedindo pelo meu semelhante. Quando oramos, diz Ellen White, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedimos para outros da mesma maneira que para nós mesmos, e reconhecemos que aquilo que Deus nos dá não é somente para nós. Deus nos dá em depósito, a fim de podermos alimentar os famintos. Em sua bondade providenciou para os pobres. O pão nosso de cada dia nos dá hoje também significa que nós temos que repartir o que nós temos. Deus nos dá em depósito para ajudarmos as pessoas em necessidade. Pedimos o pão nosso de cada dia a Deus, para também alimentarmos aqueles que passam fome, alimentarmos os famintos. A oração pelo pão de cada dia inclui não somente o alimento para sustentar o corpo, mas aquele pão espiritual que nos nutrirá para a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, conforme algumas traduções. Essa é a parte central e a parte mais difícil da oração do Pai Nosso. E tem pessoas que não oram o Pai Nosso por causa desse versículo. E tem pessoas que oram o Pai Nosso e pulam esse versículo. E tem pessoas que oram o Pai Nosso e nesse versículo não têm consciência. Por quê?
porque ele fala de perdão. E perdoar é pela graça. É pela graça que perdoamos. Jesus, em São Mateus, no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6, onde está a oração do Pai Nosso, no versículo 14 e 15, ele esclarece de maneira muito enfática essa questão do perdão. Mateus 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse é o critério, irmãos. Perdoar para ser perdoado. Eu descobri que por meio da oração, da humilhação na presença de Deus, nós podemos perdoar. Sem essa humilhação e sem oração na presença de Deus, nós não podemos perdoar. O arrependimento, a fé, o amor, o perdão, tudo vem de Deus quando nós estamos em comunhão com Ele. Em 1 São João capítulo 1, verso 9 a 11, diz que quem odeia está em trevas. Quem sente vontade de se vingar está em trevas. E quem alimenta o ódio e a mágoa em seu coração está em trevas. Sentimentos negativos combatem contra o perdão. E o sentimento negativo do ódio, do rancor, da mágoa, da inveja, traz doença para o nosso corpo. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão restaura. Perdoa-nos os nossos pecados. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós também entendemos que o perdão teve um preço. E o preço do perdão foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O perdão de Deus não é uma graça barata, que nos justifica para o próximo pecado. Diz o Espírito de Profecia, livro O Maior Discurso de Cristo. O perdão, porém, tem sentido mais amplo que muitos supõem. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial, pelo qual Ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. O perdão de Deus é poder para vencer o pecado. E Ele custou um preço. E o preço foi o sangue de Jesus Cristo. O perdão de Deus nos lembra, na oração do Pai Nosso, quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, nós estamos reivindicando a justiça de Jesus, reivindicando o seu sacrifício sobre nós, reivindicando o seu sangue sobre nós. E acreditando que pelo sangue de Jesus nós recebemos o perdão. Mas também estamos acreditando, quando oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos deve. Também acreditamos que temos um dever e uma obrigação diante de Deus, de assim como fomos perdoados, devemos também perdoar. Diz o apóstolo: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. E no livro Caminho a Cristo, o Espírito de Profecia diz: confessai vossos pecados a Deus, que é o único que os pode perdoar, e vossas faltas uns aos outros. Se ofendestes a vosso amigo ou vizinho, deveis reconhecer vossa culpa, e é seu dever perdoar-vos plenamente. Deveis buscar então o perdão de Deus, porque o irmão, a irmã a quem feristes é propriedade de Deus, e ofendendo-a, pecastes contra seu Criador e Redentor. O caso será levado perante o único mediador verdadeiro, nosso sumo sacerdote, Jesus, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, e que se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Aquele que ofende alguém, aquele que magoa alguém, aquela que ofende alguém, aquela que magoa alguém, está magoando o próprio Criador. Diz o Espírito de Profecia que esse irmão, que essa irmã magoada e ferido, é propriedade de Deus, e que ofendendo essa pessoa, ofendemos o nosso grande Criador e Redentor. Se queremos o perdão de Deus, temos que aprender a perdoar. Temos que nos livrar de sentimentos negativos, de sentimentos de culpa, de ódio,
desejo de vingança. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. E Ele diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tentação não é pecado, mas a tentação pode se tornar um pecado. Nesse versículo, Jesus nos ensina que o mal existe e que nós somos tentados. Mas a Bíblia diz em Tiago 1, verso 13, que Deus não pode ser tentado, e a ninguém tenta. A tentação não vem de Deus. Em Zacarias capítulo 3, Zacarias teve a visão de Josué sendo acusado por Satanás, porque as suas vestes estavam sujas. E Deus veio e disse: o Senhor te repreende, Satanás. E Deus deu uma ordem para que anjos vestissem Josué com roupas limpas. A justificação pela fé em Jesus. Em nós não há justiça, em nós não há mérito, mas a tentação, ela pode se tornar um pecado quando acariciada em nosso coração. Deus não vai permitir que sejamos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 nos diz essa verdade. 1 Coríntios 10, verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A tentação se torna pecado quando nós acariciamos, quando nós damos ouvidos a essa tentação. O mal existe, e Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina a pedir o livramento do mal. Veja o que diz o maior discurso de Cristo na página 90. A tentação é um estímulo a pecar, e isso não procede de Deus, mas de Satanás, e também procede do mal que há em nosso próprio coração. Satanás procura levar-nos à tentação, a fim de que o mal que existe em nosso caráter se possa revelar perante os homens e os anjos, de modo que ele nos reclame como seus. Por isso Jesus incluiu na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, porque se nós cairmos em tentação, estaremos sendo reivindicados por Satanás. Eu sei o que é isso na pele, meus irmãos e minhas irmãs. Um dia eu quero poder falar para vocês de como o grande conflito é real, e de como que nós temos que lutar com forças superiores a nós mesmos, e nos colocar debaixo da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Mas o mal está também dentro de nós, não somente por meio de Satanás, mas por meio dos nossos próprios interesses. Muitas vezes caímos em tentação. Deus permite que enfrentemos obstáculos, sim. Deus permite que enfrentemos perseguições. Deus permite que enfrentemos dificuldades, não como uma maldição, mas como a maior bênção da nossa vida. Toda tentação resistida, toda provação valorosamente suportada, nos traz uma nova experiência, levando-nos avante na obra da edificação do caráter cristão. A alma que, por meio do poder divino, resiste à tentação, revela ao mundo e ao universo celeste a eficácia da graça de Cristo. Que Deus nos ajude a vencer o mal e a tentação, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus é soberano. A última, como a primeira sentença da oração do Pai Nosso, diz o Espírito de Profecia, nos volve para o Pai, como se achando acima de todo poder e autoridade, e de todo nome que se nomeia. O poder e a glória pertencem àquele cujos grandes desígnios avançam, ainda não entravados, rumo à consumação. Na oração que exprime suas necessidades diárias, os discípulos de Cristo foram guiados a olhar acima de todo poder, acima de todo domínio do mal, ao Senhor seu Deus, cujo reino domina sobre todos, e o qual é Pai e amigo eternamente. O maior discurso de Cristo, página 94. O qual reina acima de tudo, é Pai e amigo eternamente. A Deus pertence a glória, a Deus pertence a honra, a Deus pertence o louvor e o poder.
Vamos confiar no nosso Pai Celestial. Vamos confiar no nosso Deus. Quero convidar agora você a tomar uma decisão diante da oração do Pai Nosso, que é uma oração que eu faço todas as manhãs, juntamente com a minha mulher, juntamente com a minha filhinha Victória, a oração do Pai Nosso, que é uma oração que há 3 semanas atrás eu ensinei para os meus alunos. Eu tenho 600 alunos na rede municipal, tenho 20 turmas do 6º ao 9º ano, e nós estudamos a oração do Pai Nosso verso por verso. A oração do Pai Nosso, como diz o Espírito de Profecia, é uma oração tão simples que pode ser entendida por uma criança, mas tão profunda no seu significado que nós nunca vamos poder entender plenamente o que Jesus quis nos ensinar por meio da oração do Pai Nosso. Então quero convidar você a tomar uma decisão nesse momento. Nós vamos cantar um hino, e a decisão que eu quero convidar você a tomar é praticar a oração do Pai Nosso uma vez ao dia. Uma vez ao dia. O Espírito de Profecia diz que nós não temos que nos limitar à forma dessa oração e fazer essa oração de maneira mecânica, mas a aprender o sentido espiritual da oração do Pai Nosso. Há quanto tempo você não faz a oração do Pai Nosso? Faça uma vez por dia. Tome a decisão hoje de praticar essa oração uma vez por dia, e você vai sentir as bênçãos do nosso Pai sobre você e a sua família, com certeza. Eu quero que você pense nesse convite. Tome a sua decisão para, a partir de hoje, praticar a oração do Pai Nosso com espírito de louvor, de adoração, de submissão a Deus, permitindo que o Espírito Santo te ensine, permitindo que o Espírito Santo seja o teu mestre, para entender o significado dessa oração, para entender o que Jesus quis nos ensinar. Enquanto nós cantamos o hino final, em pé, que é o hino de número 40, eu gostaria que você tomasse essa decisão. E em seguida vamos fazer uma oração de consagração a Deus, dessa nossa decisão de praticarmos a oração do Pai Nosso, guiados, iluminados e dirigidos pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Hino de número 40. Convido você a pensar no seguinte: nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor. Como é de admirar, diz Ellen White, pois que oremos tão pouco. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos e filhas. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar, e contudo oram tão pouco, e tão pouca fé exercem. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado, e tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça,
para que não obtenhamos, pela súplica fervorosa e a fé, graça e poder para resistir à tentação. Satanás vai fazer de tudo para você não orar. Ele vai criar 1001 desculpas, 1001 atrativos para que você não dedique tempo à oração. Mas se você decidir agora no seu coração praticar a oração do Pai Nosso, ou pela manhã, ou ao meio-dia, ou à noite, uma vez por dia, o espírito de oração vai ser reavivado em você. Deus vai atender essa oração ensinada por Jesus. Tome a sua decisão agora. Antes de eu fazer a oração para consagrar a nossa decisão, demonstre a sua decisão para Deus, colocando a sua mão sobre o seu coração, enquanto nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque Jesus nos ensinou de maneira tão simples e tão profunda a necessidade que temos de nos aproximar de Ti como nosso Pai, como nosso Deus, como nosso Rei, e dependermos de Ti por meio da prática da oração. Nesse momento queremos demonstrar a nossa fé na Tua Palavra, a nossa fé em Ti, tomando a decisão de orar mais, de praticar mais a oração, de praticar a oração intercessória, de praticar a oração na família, de praticar a oração com o cônjuge, com os filhos, com amigos, com desconhecidos, seja com quem for. Praticar a oração solitária, praticar a oração do Pai Nosso também. Que possamos orar a oração do Pai Nosso com fé. Jesus nos ensinou, Jesus nos orientou, que a cada manhã, ou que a cada meio-dia, ou que a cada anoitecer, possamos dedicar um tempo para praticar a oração do Pai Nosso, e que a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus nos traga fé, nos traga a certeza do Teu amor, do Teu cuidado, mas nos ensine e reavive em nós o espírito de oração por meio da presença do Teu Espírito Santo. Toma a nossa decisão, Deus, toma a nossa decisão, nosso Pai, e nos ajude a praticar não somente a oração do Pai Nosso, mas viver em espírito de oração, em comunhão contigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém.